Minha diretoria, vários clubes brasileiros estão buscando treinador para o ano que vem e se começa de novo aquela velha discussão do treinador brasileiro ser ruim, tem que buscar o treinador fora, tem que ser um treinador estrangeiro, etc, etc. E eu sou muito curioso, então eu mandei mensagem, liguei para alguns amigos treinadores e pessoas do meio para tentar fortalecer ou desmistificar uma ideia que eu tenho na minha cabeça e ela acabou se fortalecendo. Por que o treinador brasileiro hoje está com tanta dificuldade? O que está acontecendo? Por que de repente o treinador brasileiro, que já foi, né, o Brasil sempre foi um exportador de treinador para o mundo, não para a Europa especificamente por questões culturais, mas para o mundo inteiro o Brasil sempre exportou. O Filipão, por exemplo, uma puta referência em Portugal, né, devolveu à seleção de Portugal a sua dignidade, que não ia nem para a Copa do Mundo, foi para a final e tal. Claro que tem brasileiro, né, os brasilinos, né, como diria o Benja, que adoram falar assim, mas o Filipão do 7-1, o Filipão que perdeu para a Grécia, mas o Filipão ganhou tudo que ele ganhou, né, 35 anos dando certo. Aí pega 2 jogos que o cara não ganhou, como se fosse um jogo de FIFA só que vai, mas que você não ganhou, né? Então, assim, é um bando de fracassado falando dos vencedores, né, cara? O brasileiro tem uma dificuldade na vida muito grande de entender que vitória é vitória, né? Sucesso é sucesso. E não odiar isso. Mas, enfim, eu tenho uma teoria que ela foi razoavelmente confirmada pela maior parte dos treinadores, que é o seguinte: não é que o treinador brasileiro ficou ruim, cara. É absolutamente impossível você imaginar que no país onde mais se joga futebol no mundo, onde mais o futebol desde de infância, um sonho de todo mundo, onde mais jogadores existem pela quantidade de clubes e times e tal, você tem um nível de treinador inferior. Nós nunca tivemos um nível de treinador inferior, pelo contrário, né? Tivemos Tele Santana, Vanderlei, Felipão, tantos treinadores Zagallo, gigantescos no Mundial, então não é normal que do dia para a noite o futebol brasileiro não tenha mais treinadores. O que está acontecendo, na minha opinião, e foi confirmada por boa parte das pessoas que eu conversei sobre esse assunto essa semana? O futebol mudou muito e o futebol mudou na direção europeia. O futebol muda no sentido de desprivilegiar a técnica e privilegiar o coletivo, a intensidade, a força física e igualitária, né? Você consegue transformar o jogo em igual. Significa que um time de Marrocos com a mesma força física e intensidade, um conceito básico de jogo de erro mínimo, esse time consegue fazer competição com qualquer outro. Por isso que hoje você não vê grandes massacres nem nada. Você pode pegar aqui o Flamengo, o melhor time do Brasil em 2019, bota o Flamengo para jogar contra o time da Arábia, vai ser 2-1. Né? Você pega um time do meio da tabela para jogar contra o líder, vai ser 1-0. Não tem aquela coisa do time que é melhor sair goleando todo mundo e tal. Ficou muito difícil entrar na defesa adversária. Quando um time se propõe a defender, é muito difícil de entrar e tal, enfim. Existe lá na Europa um grupo de clubes que destoou dos outros financeiramente, acabou gerando um futebol que tem muita gente que baba ovo pra caralho, acha do caralho. Eu acho uma tragédia o que a FIFA permitiu que se fizesse com o futebol, a partir do momento da não naturalização, de que jogadores europeus podem jogar em qualquer clube, e qualquer clube pode ter 5, 6 estrangeiros e tal. Você passou a não dividir os grandes craques do mundo por vários clubes e botar todos eles em 5, 6. Então as seleções hoje estão... Antigamente a seleção representava o melhor de vários clubes. Hoje alguns clubes representam o melhor de várias seleções. Isso é uma merda pro futebol, porque você fica muito restrito a poucos clubes. Mas, voltando à questão do treinador, na medida que o futebol vai nessa direção, ela automaticamente vai na direção do europeu. Porque ela vai na direção do que o europeu sempre fez. Na falta de qualidade técnica individual para resolver jogos, os times europeus sempre tiveram muito menos material humano. Podendo contratar 1 ou 2 estrangeiros, eles tinham aqueles 2 sul-americanos ali, ou às vezes um próprio europeu, que resolvia o jogo. Então aquela ideia de, a gente acerta a defesa e lá na frente os caras resolvem. Essa ideia sempre funcionou no futebol mundial. Até que se chegou num ponto em que o futebol não é mais assim. O futebol precisa ser ensaiado desde a saída de bola do goleiro até o último lance. Ele é o tempo inteiro ensaiado porque a defesa ficou muito forte, muito compacta. Forte fisicamente também, tá? Não é só forte no sentido defensivo do jogo. Fisicamente também. O espaço ficou desse tamanho, diminuir os campos. Meu irmão, cagada. Fizeram tudo pro futebol europeu e não pro futebol sul-americano e africano, que é um futebol jogado baseado na técnica. Quando você faz isso, você exige mais treinamento, mais coletivo e mais entendimento dos jogadores de que aquilo é para ser coletivo. Você não vai resolver o jogo sozinho. Primeiro, você já tem uma quebra filha da puta aí, porque o jogador sul-americano ele tende a tentar resolver o jogo na individualidade. Então você já tem uma quebra fodida, né? Você já tira da gente uma grande característica secular nossa. Segundo, o treinador sul-americano, especialmente o brasileiro, ele tem que lidar com um cenário muito diferente do europeu. O treinador europeu, ele chega pro Chucrutezinho lá na Alemanha e fala: "Seu Chucrutezinho, você vai tocar a bola de lado, isso, você vai ser um bom jogador do Hamburgo." Pra ele tá tudo ótimo. Se você falar isso pro jogador do Brasil, ele vai chegar em casa, o pai dele vai falar: "Não, senhor, você vai driblar todo mundo, você vai ser o melhor jogador do Flamengo. Você vai tirar 3 gerações da nossa família da miséria e vai..." Essa é a criação do jogador brasileiro. De modo que o treinador de futebol, quando ele pega os garotos no Brasil, ele tem que ser psicólogo e assistente social.
Ele tem dois problemas. Um é botar na cabeça do cara que ele tem que jogar pro time. E que o time jogando, ganhando, ele vai ser vendido e vai ganhar dinheiro. Tirar da cabeça dele que se ele der 10 dribles no jogo, ele vai se dar bem e foda-se o resto do time. O brasileiro não tem esse conceito. O brasileiro é aquele cara que ele processa a empresa, ele fica puto se o chefe ganha mais, se a empresa vai bem, ele não entende que a empresa indo bem, o emprego dele tá garantido, ele tem chance de crescimento. E ao contrário do japonês que briga pela empresa que ele trabalha, o brasileiro briga contra a empresa. Porque ele acha, naquele discurso meio maluco do Brasil, que não, mas o patrão é filha da puta, o trabalhador, como se o patrão não trabalhasse, é o coitadinho. E isso vem no futebol também. Né? Eu quero que se foda, eu quero fazer o meu, eu quero ganhar e que se foda se o time for bem, se não for. A realidade do futebol sempre foi essa. Só que chegou no momento, cara, que o coletivo é tão fundamental, é tão mais importante que a questão técnica, que você tem evidentemente uma maior facilidade no jogador que entende o coletivo, no grupo de jogadores que consegue compreender o coletivo, e aí você vai para uma questão social. A América do Sul, o Brasil especialmente, não é um país que pensa coletivamente. Nunca foi. O brasileiro é extremamente arrogante, cheio de querer tirar vantagem. A gente é assim. É a nossa característica. Quando você reflete isso no futebol e o futebol vai nessa direção, você tem uma dificuldade fodida. Porque você precisa do coletivo, você precisa do senso coletivo. E o brasileiro não tem isso. Além disso, você tem a questão social do cara querer resolver a vida, etc, etc. Pressão dos pais e tal, não sei o quê. O treinador de futebol no Brasil, ele é um assistente social. E aí muita gente não sabe disso e se perde um pouco na ideia de que o treinador brasileiro sabe menos taticamente do que o europeu. É impossível. Hoje a informação é completamente globalizada para todas as áreas. É absolutamente impossível que um treinador brasileiro saiba menos do que o europeu. O que ele não consegue é implementar. Por que ele não consegue implementar? Eu acho que depois de 10 anos enfiando o treinador gringo aqui no Brasil, um atrás do outro, e 95% deles com o mesmo resultado dos brasileiros, fica razoavelmente evidente que você só consegue um resultado se você dirigir Flamengo, Palmeiras, Atlético. Ou seja, quando você pega um time capaz de ser campeão. Quando você pega um outro time, o resultado é o mesmo. Por quê? Porque você vai enfrentar as mesmas dificuldades. E aí não tem europeu, argentino ou brasileiro que resolva. Porque quando eu falo que o cara é assistente social, eu estou falando de uma realidade que ela fica muitas vezes por debaixo do pano, que é o seguinte: o treinador brasileiro, em boa parte do tempo dele, ele está cuidando do jogador. Ele está cuidando do ego, ele está cuidando da cabeça do cara. Ele está tendo que puxar um menino da base e cuidar daquele garoto porque o pai dele está preso. Porque a mãe dele foi assassinada. Porque a família dele está na favela, porque o irmão dele se envolveu com droga. A vida desse moleque é muito complicada. E aí o treinador precisa botar 10, 15 embaixo do braço dele e ficar cuidando disso. A preocupação do Diniz era o John Kennedy. A preocupação do treinador do Hamburgo com certeza não é se o atacante dele está em festa, com certeza não é essa. Ele pode ter um problema desse, ele não tem 15. Então, ele treina. Ele viaja menos, ele tem menos jogos, ele treina mais. Ele foca muito mais em pegar o time dele já com um senso coletivo e fazer aquela engrenagem funcionar do que gastar o tempo dele tentando segurar a cabeça de jovens que acabaram de sair de uma favela sem condição nenhuma, sem estrutura familiar nenhuma e se perderam na vida e de repente do dia para noite ficaram milionários. Essa é a função do treinador do Brasil. Cuidar da cabeça desses caras. Então você fala assim, mas o treinador fulano de tal, ele é bom porque os jogadores gostam dele, ele é bom de grupo, ele é bom de resenha, ele é boleirão, mas ele não sabe nada taticamente. Não é que ele não sabe, ele não tem tempo para fazer. O 0-1 do treinador brasileiro não é a tática. Porque a tática você coloca depois que você convence todo mundo a jogar e treinar por você. O primeiro ponto do treinador no Brasil é convencer o grupo a jogar por você. Já está errado. Porque os jogadores deveriam jogar pelo clube. Não me importa quem é o treinador. Eu tenho que comprar o barulho de qualquer treinador que estiver aqui, fazer o que ele está mandando, o melhor que eu puder e esperar o resultado aparecer. Não, no Brasil não é assim. E o torcedor compra o barulho e gosta. Porque quando um treinador é mandado embora porque o torcedor tá puto, entra outro, o time passa a correr em 24 horas, em vez do torcedor ficar puto e falar, peraí, então vocês me fuderam, vocês me tiraram de 2 campeonatos porque vocês não gostavam do técnico. Não, ele fica feliz. Eu tinha razão, olha aí, ó, trocou de treinador, olha aí que do caralho. Pô, torcedor brasileiro, ele compactua com a burrice nesse sentido. Quando você corta, quando você exige de um time de futebol para que ele tenha resultado, uma parte coletiva gigantesca de ensaio, de treinamento, e você diz pro cara, olha, então, mas no Brasil você vai treinar talvez 30%, 40% do que treina um time europeu. Por quê? Porque você vai jogar muito mais, você vai viajar 7, 8 vezes mais, assim, é bizarro o número de viagens, você tem concentração, o jogador não fica com a família, a cabeça do cara nunca tá boa, o cara nunca tá em paz. É um caos do caralho. Quando você pega a realidade de um jogador que joga na Europa, liga pra ele e fala assim, vem cá, como é que é teu dia a dia? E esse cara acabou de chegar aqui no Brasil, ele acabou de voltar pro Brasil, um jogador desconhecido. Não vou nem falar quem era, mas eu conversei com um desses essa semana. Eu jogava no time da Europa, não era muito conhecido, de repente chegou no Brasil pra jogar num time aqui. Eu conversando com ele, eu falei assim, mas o que mudou? Ele falou, Rica, outro planeta. Eu falei assim, mas me conta aí. Eu não dei a minha tese pra ele não, tá? Eu falei, me conta. Ele falou, pô, cara, lá você almoça com a tua família, vai pro jogo à noite, você vai à tarde pro jogo,
Entendeu? Você tem uma vida tranquila, você tem uma vida. E aí você também joga futebol. Aqui, irmão, você joga futebol. E se der, você tem uma vida. E aí, cara, porra, coitado do treinador lá tem que se fuder com a gente, irmão. Porque eu sou comportado, mas, porra, tem um monte ali que ele tem que segurar o cara na bebida, ele tem que esconder da imprensa que o cara chegou bêbado 3 horas da manhã do treino, que o cara fugiu da concentração pra comer piranha. E o cara, meu irmão, a vida do cara é essa. Então você esperar que o treinador brasileiro tem a mesma função que o europeu, não é verdade. O treinador brasileiro ele é um assistente social. Ele tem que ficar cuidando da vida do cara. Ele tem que ficar controlando um cara que não tem preparo nenhum para ser rico e famoso. E de repente esse cara é do dia para noite. E ainda por cima tem o pai do cara. Ou seja, ele tem que educar o pai do cara. Ele tem que controlar a mãe e o pai do cara. Não tem tempo para treinar. Não tem tempo para organizar o time. O tempo que ele gastaria talvez estudando o adversário, formações e etc, etc, ele está gastando para controlar o ambiente. Ele está gastando dentro do avião. Ele tá gastando para fazer viagens de... Eu já falei aqui, não, o que o Flamengo viajou na primeira fase da Libertadores do ano passado foi o total de quilômetros que o Real Madrid viajou na temporada. Desculpa, gente. Sendo que é um voo, né, com o avião do Real Madrid particular, voos de 1 hora e não de 6, 7 horas, que o voo cansa, né? Tem check-in, check-out, desembarque. Não é uma... 1 hora de voo você entra, sai. Não é isso. 1 hora de voo você pode colocar 4 horas. Uma para ir, uma para esperar, uma para marcar, tal, pode botar 4. O voo de 7, 8 horas você pega um dia inteiro. Então não tem recuperação, não tem questão muscular, questão de volta para cá, não tem essa porra, entendeu? É muito diferente. De modo que o treinador brasileiro não é ruim, cara. O treinador brasileiro ele vive uma realidade completamente diferente do europeu, num futebol hoje feito para o europeu. O futebol foi na direção deles, então o brasileiro já ficaria mais distante. Na medida que vai na direção deles e o brasileiro não consegue acompanhar porque não tem nem tempo para botar em prática o que eles colocam, o treinador brasileiro não é ruim. O treinador brasileiro não consegue se adaptar a essa realidade porque o futebol no Brasil é muito cruel com o treinador em relação a tudo isso. Tem grandes treinadores no Brasil, tem treinadores com ideias fantásticas, só que colocar em prática, irmão, é muito difícil, porque às vezes você chega num clube, às vezes não, todo clube quase, quando você chega num clube, tem 3, 4 jogadores do clube que você vai levar 2 meses para convencer o cara a jogar bola, simplesmente porque ele quer armar um complô contra você, porque um dia no treinamento ele mandou você fazer uma coisa que você não queria. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Quando esses jogadores brasileiros chegam lá fora, a maioria lá bate e volta, por quê? Porque chega lá e tem esse comportamento. Bate e volta, porque o resto do grupo não entende. Aqui, o resto do grupo entende e faz igual. Esse é o padrão brasileiro. Então, nosso problema ele é social, cultural, uma questão grande futebolística para que lado o futebol foi e principalmente a incompetência dos dirigentes em tentar enxergar isso e falar, cara, então peraí, chama os treinadores aqui. Como é que a gente melhora isso? Cadê essa pergunta? Cadê o momento que a CBF, o Adinaldo, qualquer pessoa da CBF de bom senso fala, reúne aqui 20 treinadores do Brasil, 40, quero da base também. Como é que a gente melhora? Quero ouvir todos vocês. Eles vão falar, eu preciso de tempo. Eu preciso treinar, eu não posso ter jogador estourado o ano inteiro. Eu preciso parar na data FIFA, eu não posso perder 7 jogadores no campeonato, no meio do campeonato. Eu não posso, você vai me arrebentar. Porque não... E aí talvez a gente tenha algum passo dado em alguma outra direção que não seja criticar e aceitar a ideia absurda de que todo brasileiro que trabalha com futebol é burro e todo mundo que nasceu na Europa entende pra caralho de futebol. Sendo que a vida inteira foi o contrário, né?